Oi, sexto ano! Chegamos ao assunto mais esperado do ano, por vocês e por mim, verbo. Como é bom estudar verbo. Como já estudamos no ano passado, esse ano nós vamos fazer aquela revisada. Lembrando que os assuntos do sexto ano, eles são bem mais aprofundados do que dos anos anteriores que vocês viram. Então, força, coragem, que chegamos ao nosso assunto mais querido, mais esperado, que é verbo. E aí, a tia gostaria de saber como foi o feriadão de vocês, né? Chegamos agora nessa terça-feira, depois de um feriadão. Deu para todo mundo descansar bastante. Agora é hora de estudar. E com um assunto bom desse, quem que não gosta? Tia, mas verbo a senhora gosta? Gosto, sabe por quê? Porque os verbos fazem parte da nossa vida. Como é bom saber conjugar direitinho um verbo, como é bom saber falar corretamente um verbo. É tão feio quando a pessoa conjuga um verbo errado numa fala, mas se vocês estudarem direitinho com a tia Jo, todo mundo vai saber falar e escrever, conjugar corretamente o verbo. Hoje nós vamos ver apenas a introdução ao conteúdo do verbo. Nós ainda não vamos conjugar o verbo nessa aula, porque a gramática ela divide por etapas. Então a gente hoje vai conhecer, saber, né, o que é o verbo, que é para depois a gente ir para as conjugações, tá certo? Então vamos lá. Verbo, vocês vão pegar a gramática na página 175. As tarefas de hoje serão da 175 a 183. Olha aí a mãozinha escrevendo para vocês, que é para chamar a atenção, né, ao verbo, a tarefa de hoje. Tarefinha feita e mandada para a tia Jo, como sempre, tá bom? Beijinho, vamos lá. Vejamos, para chegar ao conceito, como sempre, a gramática ela contextualiza, ela não joga o conteúdo de uma vez, é todo contextualizado. Tanto que quando você chega ao conceito, você já sabe mais ou menos o que quer dizer. Então, tem aí uma obra, né? Tem aqui uns pedreiros levantando umas paredes, fiscalizando, cavando buracos, tem tijolo, tem concreto, tem madeira, tem tudo. Bate, bate, prega, prega, pinta, pinta, serra, serra, pega e toma, leva e traz, põe areia, água e terra. Quem quiser me ajudar, pode cavar, pode serrar, pode pregar, pode pintar. Que legal! Esse poema é da Ana Maria Machado. Então, aí nesse poema você vê diversas ações que são praticadas nessa obra. Todas são ações praticadas nessa obra. O homem bate, o homem prega, o homem pinta, o homem serra, o homem pega, o homem toma. Então, todos esses verbos representam ações. Pronto, agora vamos passar para o próximo slide. Tem assim, faça a correspondência. Bate, bateu e baterá. O verbo bate, bateu e baterá. Primeiro, fato ocorrido no momento passado, que já aconteceu, é quando ele bateu. Fato que ainda irá acontecer no momento futuro, é quando ele baterá. E fato que ocorre no momento da presente está acontecendo, é quando ele bate. Então, vamos fazer a ligação aí correta. Depois nós temos assim, as palavras bate, bateu e baterá variam para indicar gênero, grau ou tempo. Vejamos, bateu, bate e baterá. Está indicando gênero masculino e feminino? Não. Está indicando grau, aumentativo e diminutivo? Também não vi. Mas está indicando tempo, presente, passado, futuro? Oh, acertaram! Está indicando tempo, presente, passado e futuro. As palavras bate, bateu e baterá são formas do verbo bater. Verbo, o que é verbo, gente? É a palavra variável que pode ser conjugada para indicar tempo presente, passado, que é o pretérito, agora nós vamos chamar de pretérito porque nós estamos no sexto ano, e futuro. Então, o verbo, ele varia. Como é que o verbo varia? Através das terminações. Olha aí, o mesmo verbo com 3 terminações diferentes, bate, bateu e baterá. As finalizações, que são as terminações dos verbos, elas vão diferenciar de acordo com o tempo. Se ele estiver no presente, tem uma terminação. Se ele estiver no passado, tem outra terminação. Se estiver no futuro, tem outra terminação. Por exemplo,
Eu estudo. O verbo estudo indica uma ação. Se eu estudo no presente, eu estudei no passado, eu estudarei no futuro, certo? Eu assisto aula no presente. Vocês estão fazendo aqui, eu assisto aula. Vocês dizem, eu assisto aula no presente. Eu assisti aula, a aula de ontem. Eu assistirei aula, a aula de amanhã. Então, o verbo assistir, ele é um verbo variável, porque ele varia nas suas terminações, indicando o quê? Os tempos, se são presente, passado ou futuro. Depois tem assim, retire os verbos destacados no texto da atividade 1 e escreva-os abaixo sem repetir. Então, vocês vão lá no texto, naquele primeiro texto, tem vários verbos destacados e vocês vão escrevê-los aí. Vejam, olha aqui mais para a gente aprender. Bateu está no pretérito, porque já aconteceu. Quando eu digo que ele bateu, é porque ele já bateu no passado. Bate está no presente, porque ele está batendo no momento da fala. Baterá está no futuro, porque ainda vai acontecer, certo? Então, os tempos do verbo sempre nos dão essa noção de presente, de pretérito e de futuro. Leia. Verbos indica a ação que alguém ou algo realiza, indica um estado, modo de ser em que alguém ou algo se encontra, ou indica um fenômeno natural que ocorre independente da nossa vontade. Daí a gente chega ao conceito mais comum de verbo, que a gente estuda desde o primeiro e segundo ano. O que é o verbo? É a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Eu tenho certeza que desse conceito vocês lembram. O verbo ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Esse conceito vocês lembram. Por exemplo, o pintor pinta a casa. Pintar indica uma ação. Então, pintar é um verbo por quê? Porque indica uma ação. A tia Jo assiste a aula. Assistir é um verbo e representa uma ação, porque a tia Jo está, fazendo uma ação naquele momento. O aluno escreve a tarefa. Escrever é um verbo que indica ação. Depois nós temos outro aqui. O pedreiro está feliz. Está é um verbo que indica estado, o estado daquele momento. Eu estou adorando dar aula. Estou é um verbo que indica o meu estado. A tia Jo está tranquila. Está é um verbo que indica estado, o estado em que a pessoa se encontra naquele momento. Então, o verbo estar, ele indica estado. Chove na construção. Chove. Tia, eu chovo, tu choves, ele chove, existe? Não. Mas chover é um fenômeno da natureza. Se é um fenômeno da natureza, é um verbo, tá bom? Toda vez que tiver dúvida nos outros, você vem. Pintar. Eu pinto, tu pintas, ele pinta. É verbo. Eu estou, tu estás, ele está. É verbo. Chove, chover, ventar, relampejar são fenômenos da natureza que por si só já são verbo. Ventar, trovejar, todos esses são exemplos de verbos que indicam fenômeno da natureza. Não esquecer, os verbos eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. A ação é quando a pessoa está realizando. Por exemplo, a tia Jo anda. Andar é um verbo que indica ação. A tia Jo está feliz. Está é um verbo que indica estado. Hoje trovejou. Trovejar é um verbo que indica fenômeno da natureza. Muito bem, sexto ano. Prestando atenção, continuando. Opa! Tá aqui outra definição de verbo que é a que a gente mais conhece, a mais fácil da gente entender o que é verbo. Verbo é a palavra variável que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. A ação é a ação que a pessoa está desenvolvendo, estado é o estado em que ela se encontra, fenômeno da natureza são os fenômenos naturais que acontecem. Leia e complete com os pronomes. Vejamos. O marceneiro serra madeira.
Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Indicam as pessoas do discurso. A gente acabou de estudar pronome. Os pronomes, eles indicam as pessoas do discurso. Então, eu digo o quê? Eu cerro, tu cerras, ele cerra. Completem aí com as pessoas do discurso. Do outro lado, nós temos as pessoas do discurso no plural. Nós cerramos, vós cerrais e eles cerram. Então, por que a gente estudou pronome antes do verbo? Porque quando a gente vai estudar o verbo, a gente precisa das pessoas do discurso, que são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, mais uma vez repetindo. Eu cerro, tu cerras, ele cerra. Nós cerramos, vós cerrais, eles cerram. Quantas e quais são as pessoas do discurso? 3 pessoas do discurso, 3 no singular e 3 no plural. Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Não esqueça. O que ocorreu com o verbo para indicar as pessoas verbais? Qual a modificação do verbo, gente? Ele mudou as terminações, mudou o final do verbo. Ó, cerro é com O, serras é com AS, serra é com A. Então, ele muda a terminação para indicar a pessoa do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Os pronomes pessoais do caso reto. Depois, nós temos as flexões do verbo. Quais são as flexões do verbo? Quanto ao tempo, o verbo ele se flexiona em quê? No tempo, indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. No verbo, dá para saber em qual tempo ele aconteceu, ele está acontecendo ou se ele acontecerá. Quais são os 3 tempos do verbo? Como se flexionam os tempos do verbo? Em presente, pretérito ou futuro. Atenção, sexto ano, os tempos do verbo são presente, passado, futuro. Tia, mas ano passado a senhora deu uma tabela imensa para a gente, porque nós vamos estudar ela mais na frente. Como a tia disse, hoje é só uma introdução. Então, presente, em tese, o fato ocorre no momento que se fala. Eu falo, eu como, eu caminho. Está acontecendo agora. Pretérito, em tese, o fato ocorreu antes do momento da fala. Eu comi, eu falei, eu dormi. Tudo no passado, já passou. Eu como agora, eu comi ontem, certo? E no futuro, em tese, o fato ocorrerá depois do momento em que se fala. Só no futuro, o fato ainda vai ocorrer, certinho? Então, eu falo agora no momento presente. Eu falei, né, ontem no momento passado. Eu falarei depois no momento futuro. Então, as flexões do verbo são em tempo. Tempo é presente, pretérito e futuro. Presente está acontecendo agora, pretérito já aconteceu, futuro ainda vai acontecer. Certo, sexto ano? Tá dando para entender? Espero que sim. Na sexta questão, aí no livro de gramática, tem assim: em, ele serra e a serra. A palavra serra classifica-se respectivamente como. Vamos voltar às classes gramaticais que nós estamos estudando. Cada palavra pertence a uma classe gramatical. Vejamos. Ele serra, então, se ele serra, ele está praticando uma ação, é um verbo. E a serra é um instrumento, o nome do instrumento que ele está utilizando. Então, a mesma palavra aí, em ele serra, ele está praticando ação, é um verbo. E a serra é o nome do instrumento que ele está utilizando. Então, eu tenho um verbo e um substantivo. Explique sua escolha fazendo a correspondência. Ele serra. A palavra serra é verbo, pois vem precedido do pronome pessoal reto ele, além de estar sendo praticada uma ação. A palavra serra é substantivo, pois vem determinado por um artigo, além de estar dando nome ao objeto. Depois nós temos aqui, mais uma vez, mais uma explicação do que é verbo. Verbo é a palavra variável porque ela varia, principalmente as terminações para indicar os tempos, que pode vir precedida pelos pronomes pessoais retos, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, que representam as pessoas gramaticais
ou pessoas verbais, certinho? Então, vejamos. Resumindo, verbo é a palavra variável o quê? Aí nós temos essa tabela que vai nos dizer direitinho o que é verbo, só prestar atenção. Pode ser conjugada para indicar tempo passado, pretérito, presente ou futuro, eu amo, tu amou, ele amará. Então, o verbo ele pode ser conjugado. Indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, caminhar, estado, estar. Fenômeno da natureza, choveu. Muda as terminações para indicar as pessoas verbais. Muda sim. Lá na frente nós vamos ver como as terminações são até destacadas para indicar que cada verbo tem uma terminação para indicar cada tipo de tempo e cada pessoa do discurso. Pode vir precedida dos pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, os quais representam as pessoas verbais. Pronto, todas as dúvidas tiradas. Tenho certeza que estão entendendo. O que é verbo? É a palavra que indica ação, estado, processo, fenômeno da natureza. Vejamos, a ação de cair. Cair, a flor caiu, o jarro da flor caiu. Foi uma ação de cair. Então, o verbo indica ação, estado. Ele está tão feio, ele está tão triste. Olha aí o estado em que ele se encontra. Então, o verbo estar é geralmente utilizado para indicar verbo que indica estado. Fenômeno da natureza, chover. Olha ele aí correndo da chuva. Chover é um fenômeno da natureza que indica que é um verbo. Tá? Chover, trovejar, relampejar, todos são fenômenos da natureza considerados verbos. Mais dicas aqui para vocês. Depois nós temos os tempos verbais simples. Os mais simples são presente, pretérito e futuro. Porque depois nós vamos ter as subdivisões do pretérito e do futuro. Que vocês sabem que existe aquela tabelona que a tia deu no ano passado, aquela tabela complementar. Né? Nós vamos ver ela aqui no 6º ano bem direitinho. Mas como nós já estudamos no 5º ano, nós não vamos ter tanta dificuldade. O tempo verbal indica o momento da ação, da realização da ação. Então, quanto ao tempo, os verbos podem ser o que? 6º ano, presente, pretérito, futuro. Presente indica que a ação se realiza atualmente, está acontecendo agora. Exemplo, estudo, escrevemos, estudo agora, escrevemos agora. Pretérito indica que a ação é anterior ao momento presente, é passada. Estudei o verbo, fazia os exercícios. O que é que vocês estão fazendo no momento? Eu assisto a aula. No pretérito, vocês vão dizer que assisti a aula. E no futuro, vocês farão a tarefa. Não esqueça, terminou a aula, tarefa. Futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual. Ou seja, vocês ainda vai realizar. Presente é quando está realizando, passado já realizou, futuro ainda vai realizar. Eita, a tia está explicando bem direitinho, não quero que fique dúvidas não. Aqui nós temos exemplos de verbo, né, para melhorar o conteúdo, para que vocês entendam melhor. Por exemplo, poder, saber, dar, ter, falar, ir, trabalhar, escrever, querer, dizer, fazer, trazer, pôr, pedir, estar, ver, vir, decidir e ser. Todos esses são exemplos de verbo. Lembrando que o estar ou ser, eles geralmente indicam estado. Escrever, saber, falar, poder representam ação. E quem sabe me dizer um verbo que indica fenômeno da natureza? Vai lá, 6º ano, fala pra tia. Trovejar, muito bem. Relampejar, acertou também. Ventar, muito bem. Parabéns para os que falaram. Estou gostando. Depois nós temos aqui ações sendo realizadas. Essas ações são verbos. Você está vendo só a imagem, mas cada imagem dessa representa uma ação. A primeira, abraçar. Abraçar é um verbo. A segunda, lavar.
também é um verbo. A terceira, tocar, também é um verbo, porque estão realizando ações. O próximo, viajar, também é verbo. Beijar também é um verbo, porque está praticando uma ação. Aqui, cuidar também é um verbo. Ajudar também é um verbo. Jogar também é um verbo. Assistir, outro verbo. Todos são verbos que indicam ação. Vender limonada também é um verbo. Banhar é um verbo. E limpar também é um verbo. Então, todas essas imagens indicam ações realizadas que podem ser tirados verbos dessas ações. Certinho? Depois nós temos aqui, a tia trouxe essa tabela, se vocês precisarem, quando for responder lá na gramática, utilizem essa tabela, voltem à aula, coloquem, parem aí e vejam. Olha aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Que nós temos o final do verbo em negrito, para dizer o quê? Que o verbo ele varia, tanto quanto a pessoa do discurso, quanto ao tempo, né? Por isso que a terminação dele fica em negrito, porque os verbos eles variam as terminações para indicar a pessoa do discurso e o tempo em que eles encontram. Por exemplo, no presente eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Todo verbo terminado em AR, que seja regular, ele pode utilizar essas mesmas terminações que estão em negrito. No pretérito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Por exemplo, se eu for conjugar o verbo amar, amar também é terminado em AR, assim como cantar. Eu posso utilizar essas mesmas terminações que estão em negrito. No futuro, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Ainda no futuro. E essas terminações em negrito também podem ser utilizados, né, para conjugar verbos também de primeira conjugação, ou seja, terminados em AR. Mas são cenas para os próximos capítulos. A tia só trouxe essa conjugação para a gente já começar a entrar no ritmo da conjugação de verbo, que pessoalmente a tia ama. Dá um trabalhinho, às vezes dá. Tudo na vida que dá trabalho é mais gostoso, né? Nos deixa com mais empenho. Quero ver o sexto ano empenhado nesses verbos. Nós vamos fazer aulas maravilhosas esse mês. Vem surpresa por aí. Aguardem, vem surpresa sexto ano. E que bom que as surpresas vêm bem no assunto mais gostoso, que é verbo. É bom conjugar verbo. É difícil às vezes para começar? Mas depois que a gente aprende, que pega o ritmo, é bom demais. Agora precisa esforço e empenho, tá bom? Façam a tarefa, mandem pra tia. A tia tá aqui, ó, linda, só aguardando, tá bom? Se precisar, utilizem essa tabela de conjugação e até a próxima. Na próxima nós estamos aqui de novo. Eu daqui, vocês daí, todo mundo bem empenhado e empolgado. Quero ver empolgação no sexto ano. Beijo, até a próxima.